Pois bem, a gente está voltando no tempo, né, para aquilo que a gente viu antes. Perdão, que deveríamos ter visto antes da aula de ontem, do nosso último encontro, que se trata de uma introdução ao assunto que a gente vai tratar nesse momento do semestre. Dentro de Aristóteles, a gente teve uma introdução geral a respeito da maneira de Aristóteles fazer filosofia e como essa maneira se diferenciava da de Platão e tudo mais. Agora a gente vai entrar nesse conjunto temático dos 4 tipos de logos. Na aula passada a gente já viu um deles, que é o tipo poético. Então a ideia dessa aula é meio que dar uma introdução, um mapeamento geral para ver como esses 4 tipos de logos se articulam entre eles, para que a gente tenha um entendimento geral do quadro como um todo. Então, como a gente já falou, a palavra logos é uma daquelas palavras gregas que tem uma multiplicidade de sentidos, que tem uma certa nuance, né, de possibilidades de interpretações e traduções, dentre as quais a principal tradução que se usa é o termo razão. Né? Então, logos significa razão. Mas razão, por um lado, no sentido de racionalidade, de pensamento. Razão também no sentido de proporção, ao estilo matemático. Mas também logos significa discurso, fala. Logos também pode significar até palavra. Então, essa associação íntima que os gregos faziam entre pensamento e linguagem, entre a gente poder pensar a respeito da realidade e expressar os nossos pensamentos a respeito da realidade. Então, 4 tipos de logos tem essas 2 conotações. Por um lado, 4 maneiras de pensar a realidade e 4 maneiras da gente se expressar a respeito da realidade. 4 maneiras, 4 canais comunicativos, né, no quais expressamos as nossas ideias, mas também canais comunicativos pelos quais absorvemos as ideias dos outros. Né? Então, 4 tipos de logos, 4 maneiras de pensar a realidade, 4 maneiras de comunicar, receber informações e enviar informações. Então, o primeiro tipo de logos que a gente já viu na aula passada seria o tipo poético. Né? De qualquer forma, eu vou falar um pouco a respeito dele. Então, primeira característica do tipo poético de pensamento e comunicação é que ele é um pensamento que expressa, que atende primordialmente a nossa faculdade imaginativa. Então, a maneira da gente imaginar, criar imagens, criar alusões, alegorias, metáforas a respeito da realidade. Então, a maneira imaginativa de pensar o mundo. Então, como a gente falou já na aula 2, de uma certa maneira, essa maneira imaginativa de pensar se trata da gente formular mundos possíveis, virtuais, nos quais a gente vai se inserir, nos quais a gente vai tentar simular uma existência nesses mundos. Então, para que o discurso poético possa surtir efeito, é necessário um pano de fundo imaginário em comum entre o falante e o ouvinte. É necessário um conjunto de símbolos, de referências culturais que essas pessoas tenham em comum. Porque a linguagem simbólica, a linguagem poética, não é a linguagem nua, crua do pensamento lógico, mas é uma linguagem de símbolos, de representações, de imagens. Então é necessário um pano de fundo cultural em comum entre o falante e o ouvinte para que esse tipo de discurso possa fazer sucesso. Se você não consegue falar com a imaginação do outro, não faz sentido. Então, como a gente estava falando, o discurso poético ele tenta criar situações de vida virtuais para que a gente possa simular nossa existência nela. Então, aquilo que a gente falou, né, em vez de você enfrentar a realidade, você próprio, colocar a sua própria couro, a sua própria pele, para ter que testar as maneiras de existir, as maneiras de agir, ao invés de você próprio se colocar nessas situações incertas, você escuta as narrativas simbólicas e você tenta sintonizar imaginativamente, empaticamente, nessas situações, para que, vivenciando-as de maneira imaginativa e emocional,
você possa escolher aqueles atos, aqueles comportamentos, aqueles sentimentos que parecem lhe ser mais factível, parecem lhe ser mais provável, e descartar aqueles que parecem ser menos prováveis. Então, nesse sentido, o discurso poético, para ele ter sucesso, é necessário aquilo que se chama de suspensão da descrença. Não é isso? Então, quando você está absorvendo uma narrativa poética, uma narrativa, um filme, um livro, uma peça de teatro, você não pode ficar interpretando aquilo como se fosse concretamente, literalmente, uma descrição real dos fatos, mas você precisa suspender a sua descrença, suspender o seu ceticismo e se entregar totalmente nessa narrativa. Então, para o discurso poético surtir efeito em você, surtir efeito nas pessoas, é necessário, por parte do ouvinte, uma entrega total, uma imersão total nessa história. Se está claro para o ouvinte que é só um conto de fadas, que é só uma historinha, esse efeito está prejudicado. Então, nesse sentido, o discurso poético, para fazer efeito, ele precisa quebrar as nossas expectativas mundanas. O discurso poético, ele não pode ser algo meramente mundano, algo meramente simplório, algo meramente rotineiro. O discurso poético sempre tem que trazer algo de extraordinário, algo de fantástico, algo de fantasioso para atiçar a nossa imaginação, para chamar a nossa imaginação, para convidar-nos a participar desse mundo. Sendo necessária a entrega total ao mundo imaginário, o mundo imaginário não pode ser algo meramente sem graça, tem que ser algo fantástico. Então é por isso que o discurso poético não pode ser, por exemplo, um filme, você assistir um filme, você vai pagar o ingresso do cinema, e o filme inteiro se trata da história de um estudante que está saindo de casa e vai para a faculdade. Então, 2 horas de filme, mostra o estudante lá, na parada de ônibus, esperando o ônibus. Aí ele entra no ônibus, aí está o ônibus lotado, ele fica lá chacoalhando. Aí passa o cara vendendo pipoca, aí passa alguém pregando a palavra de Deus, aí passa alguém pedindo, aí ele desce do ônibus, aí fica lá na integração, aí espera chegar outro ônibus, aí vai, mesma coisa, chega na faculdade e acaba o filme. Então, o filme inteiro, 2 horas, foi só esse percurso. Da nossa vida, né? Então, o que acontece? O discurso poético, ele não pode ser algo estritamente real, estritamente mundano. Se você, para você vivenciar isso, basta você viver a sua própria vida. Então, o discurso poético, ele sempre vai filtrar, ele vai mutilar, ele vai selecionar certos aspectos da vida humana e escolher apenas aqueles que tenham algum interesse. Ele vai cortar todas essas coisas mundanas e rotineiras. É por isso que no filme você nunca vê, por exemplo, uma pessoa jantando completo, né? Tipo, preparando a comida, depois comendo o prato inteiro, depois lavando o prato, né? O que é que mostra? Geralmente mostra 10 segundos lá na mesa, aí tem dono, toca a campainha, tananã, chegou alguém, né? E ninguém termina de comer, ninguém lava prato, ninguém faz nada. Então, tudo que o filme mostra é selecionado para avançar a narrativa, avançar o arco da história. Então, ele seleciona, ele filtra todas as coisas que são reais, que são concretas, porém são irrelevantes ao arco. Por outro lado, se você está assistindo um filme, um filme que se propõe a ser sério, um filme de perseguição policial, que está o cara correndo a cavalo e a polícia atrás de jipe, e aí de repente o filme é sério, né, até o momento que acontece uma cena dessa. O que acontece? No momento que o filme está numa sintonia e chega uma cena absurda e sem pé nem cabeça dessa, o filme está lembrando a você, está quebrando o encanto da fantasia, lembrando a você que isso não é um mundo hipotético. Ele está mostrando a você, escancarando na sua cara que isso é uma ficção sem pé nem cabeça. Então ele quebra o encanto de ser uma simulação em que você está sintonizado. Ele está lembrando a você, isso é apenas uma simulação, isso é apenas uma narrativa.
Então, por um lado, os discursos poéticos não podem ser literalmente o que acontece, exatamente como acontece. Por outro, não pode ser algo sem pé nem cabeça que quebra todas as regras internas da narrativa do próprio filme, do próprio discurso poético. Então é por isso, né, necessitando dessa entrega total para que a narrativa poética surta um efeito em você, é por isso que a gente não pode ser demasiadamente crítico também de um filme, né? Você já deve ter assistido o filme com alguém, né, que a pessoa começa a dizer, eita, que mentira, né? Onde já se viu, o cara saía escalando pelas paredes e só tapeia pela mão, assim, né? Que mentira danada, é impossível isso acontecer. Não sei se você próprio é uma pessoa mais ou menos assim, né? Extremamente crítica, né? Extremamente chato, extremamente crítico. Então, obviamente, né? Como o discurso poético ele tem que operar numa certa faixa que não é nem totalmente real, totalmente mundano, nem totalmente fantasioso, ele tem que estar no entremeio desses dois mundos. Então ele tem que ter um certo grau de fantasia, porém essa fantasia tem que ter uma certa conexão lógica, uma certa coerência interna dentro da fantasia, para que a gente possa se sintonizar nela, e depois que estamos sintonizados nela, depois que entramos nesse mundo, o mundo dentro dele faz sentido. Não tem nada de estranho nessa simulação que faz com que lembremos que não passa de uma simulação. Então, para o discurso poético surtir efeito, ele tem que funcionar, como a gente viu na aula passada, de acordo com as regras da verossimilhança, aquilo que é minimamente possível, e de acordo com as regras da necessidade, ou seja, o nexo causal, que os acontecimentos de um momento do filme encadeiam-se em consequências plausíveis dentro das regras dessa narrativa poética. Então, nesse sentido, tratando-se de uma linguagem simbólica, e os símbolos, eles sempre possuem várias camadas de significado. Os signos eles sempre podem ter uma multiplicidade de interpretações. Por vezes, inclusive, o mesmo símbolo pode significar coisas contrárias. Então, para que possamos desfrutar adequadamente do discurso poético, a gente precisa ter uma certa bagagem cultural de compreensão do que é que significam os símbolos. Uma certa bagagem cultural de narrativas, de histórias, de discursos míticos. Quanto maior for a nossa bagagem cultural nesse sentido, mais conexões a nossa imaginação pode fazer e mais graus de interpretação plausíveis a gente pode dar às histórias. Então, quanto maior for o acúmulo de bagagem literária que a gente tem, maiores conexões que a gente pode fazer entre as várias histórias e mais sentidos a gente pode perceber numa história só. Então, enriquece muito a nossa interpretação da linguagem poética. Já assistiram esse filme? Sim. O que acontece nesse filme? Qual? Ele viaja na América e vai rodar na cabeça deles não. Porque assim, se eles estiverem nesse paralela, esse é o rodador do trabalho. O que acontece? É uma gangue de criminosos, não é isso? Contar o que é, né? Quem é eles e tudo mais. É uma gangue de criminosos, né, que eles invadem os sonhos das pessoas para roubar informação. É como se fosse um hacker de sonhos, né? Então eles invadem o subconsciente das pessoas para roubar informações. Porém, se você chega no nível do sonho da pessoa e diz algo muito absurdo, tipo, me dá a sua conta bancária e todo o seu dinheiro, o cara não vai simplesmente fazer isso. Então eles tinham uma técnica que só essa gangue sabia fazer, que era muito perigosa e difícil de fazer, que é você entrar em várias camadas de sonho, sonho dentro do sonho, dentro do sonho, dentro do sonho. E aí o cara que contratou essa gangue, que era um super empresário, queria comprar a empresa do rival dele. Só que obviamente não dava para simplesmente chegar na primeira camada e dizer, ei, vende a tua empresa para o teu rival. Então qual foi o plano que eles fizeram? Entraram em inúmeras camadas lá no fundo do subconsciente da pessoa, e eles fizeram uma pequena sugestão. Porque eles perceberam que a grande frustração desse cara é porque ele sentia que o pai dele não o respeitava. Ele sentia que não importa o que ele fizesse, o pai dele nunca via valor nele. Então eles fizeram uma pequena sugestão de que para ele ganhar o respeito do pai dele, ele teria que construir o próprio império.
Então, diz, ó, se você for um homem de si próprio, como fazer as suas próprias coisas, seu pai vai gostar de você. Então, fizeram essa pequena sugestão no mais baixo nível do subconsciente, e aí com isso gerou um efeito em cadeia que resultou na ação dele vender a empresa para o concorrente para poder montar a sua própria empresa. Então, de uma certa maneira, o discurso poético, ele funciona algo mais ou menos assim. O discurso poético, ele não quer afetar-nos no nível superficial de nós, da nossa personalidade. O discurso poético, ele tenta afetar nos níveis mais profundos de quem nós somos, a linguagem simbólica, que é afetar o nosso imaginário, né? E a partir do nosso imaginário, a gente tem mudanças profundas nos nossos valores. E nesse sentido, o discurso poético também, não sendo um discurso raso, ele não é um discurso imediato. Ele é um discurso que visa mudanças no longo prazo do ouvinte, ou seja, mudanças profundas na personalidade que tem um resultado de longo prazo nessa personalidade. O segundo tipo de discurso que a gente verá nessas próximas aulas é o discurso retórico. Então, enquanto o discurso poético apela à imaginação das pessoas, à faculdade imaginativa, o discurso retórico apela às vontades das pessoas, às crenças imediatas das pessoas que resultam em comportamentos, que resultam em ações. Enquanto o discurso poético é profundo e visa mudanças de longo prazo, inversamente o discurso retórico é um discurso raso, que visa causar impressões superficiais no ouvinte, e o discurso de curto prazo, que não visa mudanças no longo prazo, mas visa mudanças imediatas. Como o discurso retórico, ele sempre vai visar uma ação, uma escolha determinada, o discurso retórico tem um prazo de validade, que é o momento da ação feita. Então, enquanto o discurso poético pode visar, causar efeitos por toda a sua vida, o discurso retórico, visando uma ação, ele basta para funcionar, que surta um efeito em você até o momento que essa ação seja feita. É feito, diz aquela máxima de vendedor, né? Depois que a venda termina, você para de conversar, você para de tentar convencer, né? Porque tudo que você falar pode fazer com que o cara mude de opinião e desista de comprar o seu produto. Então, o discurso retórico tem um momento final, que é o momento da ação. Então, a primeira coisa que o discurso retórico precisa fazer é conquistar a empatia da plateia. Porque se o discurso retórico ele visa lhe convencer a tomar uma ação, a fazer uma atitude, e o ouvinte acha que você está de sacanagem com ele, que você quer enrolar ele, que você quer passar a perna nele, não importa o que você falar, ele vai interpretar como sendo uma tentativa de prejudicá-lo. Então ele não vai ficar convencido de que a ação que você está propondo é vantajosa para ele. Nas eleições de 2016 dos Estados Unidos, teve um programa de comédia que ele chegava para os eleitores de Trump e de Hillary. Aí fazia assim, chegava para o de Trump, né? O que é que você acha de tais e tais e tais medidas de Hillary? Acho péssimo, horrível. Só que era tudo medida de Trump. E o que é que você acha de tais e tais e tais medidas de Trump? São fantásticas. Era tudo medida de Hillary. E fazia a mesma coisa para o outro lado. Eu chegava para os eleitores de Hillary. O que é que você acha de tais e tais e tais medidas de Trump? Horríveis. Era tudo as propostas de Hillary. E o que é que você acha de tais e tais e tais propostas de Hillary? Fantástico. Era tudo as propostas de Trump. Então a ideia de que, antes mesmo de você dar ouvidos aos argumentos, à solidez dos argumentos racionais que estão sendo propostos, é muito importante saber quem é a pessoa que está fazendo esses argumentos, se essa pessoa é confiável. Porque como o discurso retórico visa ações e escolhas, tomadas de decisões concretas que vão afetar as nossas vidas, né, a gente precisa confiar em quem está falando. Se você acha que o vendedor de carro está tentando lhe empurrar, né, tirar proveito de você, não importa o que ele vai argumentar, você vai suspeitar. Então a primeira coisa que o retórico precisa fazer é conquistar a confiança, a empatia, a simpatia da plateia, para que a plateia dê ouvidos ao que ele vai falar. Então, novamente, o discurso retórico, ele sempre vai propor perante um leque de opções. O objetivo do retórico
é convencer que a proposta de escolha dele está concordando com os interesses da plateia do ouvinte. Então ele quer fazer o quê? Um alinhamento de interesses, de mostrar que essa ação que eu proponho atende também aos seus interesses. Então, na medida que você me segue nessa ação, que você aceita o meu conselho nessa ação, você está atendendo os seus próprios interesses. Então, o que o discurso retórico tenta fazer é, partindo das convicções do ouvinte, ele vai tentar criar uma ponte de interesses entre o ouvinte e o orador, de modo que convence que esses valores, esses desejos, essas crenças que o ouvinte já tem, são atendidas na medida em que o ouvinte faz o que o orador propõe. Então percebam que no discurso retórico, o orador ele não quer contrariar as convicções, as crenças e os valores do ouvinte. Ele não quer convencer que as suas convicções são erradas, são fracas e tudo mais. Ao contrário, ele tem que assumir e presumir essas convicções e mostrar que os meios, as ferramentas que o ouvinte está falando, atendem melhor essas convicções do que outros meios, outras ferramentas, outras ações. Ainda que seja totalmente falso. Para o discurso retórico funcionar, essa ponte precisa ser feita, ainda que seja uma ponte totalmente mentirosa, totalmente fraudulenta. Ou seja, para o discurso retórico ter sucesso, não é necessário que ele seja verdadeiro. Basta causar essa impressão, esse sentimento do ouvinte acreditar que, fazendo o que o orador disse que deveria se fazer, o ouvinte atende os seus próprios desejos. E aí, obviamente, você pode ter uma única ferramenta que pode atender muitos ouvintes. Então, sei lá, um vendedor de carro, ele vai chegar para uma pessoa, né, e partindo dos interesses dessa pessoa, convencer de que esse carro atende esses interesses. Então, se a pessoa acha que o carro, né, ele gosta de correr em velocidade e tudo mais, o vendedor vai querer convencer de que com esse carro você pode fazer racha e tudo mais. Para outra pessoa que gosta de algo seguro e tudo mais, o vendedor vai dizer, não, mas esse mesmo carro que é rápido, ele também é seguro. Então ele vai tentar sempre atender aos interesses, às convicções, os desejos iniciais do ouvinte e não trocá-lo. Isso. Objetivos do orador. Os objetivos do orador. O terceiro tipo de discurso é o discurso dialético. Então, enquanto o discurso retórico, ele visa escolher uma ação, né? Convencer a plateia de tomar uma ação, uma atitude, e para isso ele não precisa da verdade necessariamente. O discurso dialético ele tem uma outra finalidade, um outro objetivo. O discurso dialético ele quer filtrar, analisar e comparar diferentes hipóteses para saber qual delas é a mais provável de ser verdadeira. Sendo assim, o discurso dialético precisa, para funcionar, ter um comprometimento com a verdade. Então, o que é que o discurso dialético vai fazer? Enquanto o discurso retórico pega as convicções do ouvinte e assume-as como sendo verdadeiras, e ele não vai querer trocar essas convicções, no discurso dialético, as convicções iniciais, as crenças iniciais, elas são tomadas como meras hipóteses. Elas não vão ser tomadas como, né, um dado, mas elas vão ser tomadas como um ponto de interrogação. Então, o discurso dialético ele pode partir de convicções que a pessoa tem, mas também partir de coisas que a pessoa, que o ouvinte discorda, que ele antagoniza, né, que ele rejeita. Então, o discurso dialético vai pegar tanto os valores que as pessoas têm, quanto os valores contrários àquilo que as pessoas acreditam, para comparar e mensurar e medir. Né? Ou seja, ele vai partir tanto do que você acredita como do que você não acredita. E ele vai fazer isso, né, jogar essas várias hipóteses, que você concorda e você discorda e tudo mais, e vai tentar fazer esse processo de peneirar, esse processo dialético de filtragem, de avaliação, né, partindo para uma peneira, digamos assim, da razão e dos sentidos empíricos, né, das evidências. E aí, por esse processo dialético de perguntas e respostas, de testes, ele vai ver quais dessas hipóteses conseguem passar
pela avaliação, pelo crivo dialético, e quais não conseguem passar. Quais são mais prováveis e quais são menos prováveis. Então, o discurso dialético é mais ou menos uma organização algorítmica das posições, das ideias, das teses e dos valores que são mais prováveis e daqueles que são menos prováveis. De modo que, depois de feita essa organização entre o mais provável e o menos provável, o ouvinte vai buscar aceitar aqueles que são mais prováveis e rejeitar, abandonar aqueles que são menos prováveis. Então, nesse sentido, o discurso dialético... Quando nesse diálogo, isso. A partir de Protágoras. Perfeito. Ele está fazendo um dialético ou um discurso retórico? Perfeito, né? Os diálogos de Platão, como todo, são exemplos de discursos dialéticos, né? Que ele vai pegar várias perspectivas, várias hipóteses, e vai testá-las para ver quais são as mais prováveis, descartar aquelas que não se sustentam perante a investigação intelectual, racionalidade, que entra em contradição, ou empírica, que entra em contradição com aquilo que a gente observa no mundo, e dizer que elas são menos prováveis do que outras que parecem ser mais sólidas. E aí, vendo que uma é mais sólida do que a outra, a gente tem que abandonar a menos provável e aceitar a mais provável. Mas, assim, o Protágoras, ele também faz discursos retóricos, meramente retóricos lá. Faz também discurso mítico, não é isso? Você está com a parte do discurso mítico? Ah, tá. Aquele mito lá que ele canta do Prometeu e Epimeteu. É. Isso. Isso, como eu disse, como um todo, o que é que acontece? Claro que isso são, digamos assim, tipos ideais, né? Limites de possibilidade do discurso. Você pode ter um livro que tem todos os discursos misturados lá. Uma parte trata de uma coisa, outra parte trata de outra coisa. Mas qual é a finalidade última da obra como um todo? Então, a finalidade última do diálogo de Platão é ser dialético. Então, claro, ele vai recorrer ao discurso poético aqui, ele vai recorrer ao discurso retórico ali, mas o objetivo final de todo aquele trabalho é dialético. É comparar as diversas propostas e ver qual é a mais provável, a mais sólida, para que a gente possa aceitá-la. Né? Então, o que acontece? O discurso dialético, ele independe das vontades e dos valores iniciais de ambas as partes que estão no discurso. Então, enquanto no discurso poético o ouvinte tem que se entregar totalmente a esse mundo imaginário que o artista criou, enquanto o discurso retórico, o orador tem que se entregar totalmente aos valores iniciais que a plateia tem, como o discurso dialético tem por finalidade avaliar e averiguar diversas teses, o discurso independe do que você acha, do que você sente, do que você gosta. Porque as conclusões finais desse discurso podem, inclusive, contrariar essas teses, esses sentimentos, essas crenças iniciais. Não é isso? Na retórica, como o discurso acaba na ação, a ação tem que servir ao desejo. Ao menos causar a impressão de que faz isso. Aqui não. Se o resultado final contraria seus interesses iniciais, você tem que descartar os interesses e ficar com a conclusão final. Então, para participar do discurso dialético, é necessário das partes um comprometimento do seguinte tipo. Primeiro, ambas as partes têm que admitir a arbitragem da razão, ou seja, ter a honestidade intelectual. É por isso que, como a gente viu na República, e a gente vê nos vários diálogos de Platão, Sócrates está toda hora insistindo para que os seus interlocutores digam aquilo que ele realmente acredita. No livro 1, ele discutindo com o Trasímaco, ele fica toda hora, não, Trasímaco, diga o que você realmente acha, não fique enrolando, engambelando e tudo mais, não. Ou seja, a honestidade intelectual no sentido de você não fingir acreditar em algo que você de fato não acredita, nem fingir não acreditar em algo que você de fato acredita. E o segundo passo é que é necessário adotar premissas em comum. Então, se as pessoas não concordam com o sentido, o significado das palavras, dos termos,
elas não conseguem trabalhar de mãos dadas no mesmo discurso. Se quando a pessoa fala uma coisa, ele está pensando em algo e o outro está pensando em o oposto de algo, eles não há comunicabilidade nessa conversa. Então, além de você ter a honestidade de abrir mão dos seus sentidos, dos seus valores, das suas crenças e entregar a análise, a avaliação ao que foi estudado racionalmente, por outro lado, ambas as partes têm que ter uma certa premissa, um ponto de partida em comum. É por isso que o Sócrates, geralmente, começava os seus exercícios, a sua dialética, a partir das crenças do seu interlocutor, porque nesse sentido facilitava. Ou seja, o que é justiça para você? A justiça é isso? Você acredita que justiça é isso? Então vamos analisar essa premissa inicial. Ele aceita a definição do outro provisorialmente, porque, né, facilita o início do exercício. Se eu tivesse que primeiro convencer o outro de que a minha opinião é adequada, para depois investigar, você teria muita dificuldade. Então, nesse sentido, né, o grau de conhecimento da literatura, um grau de cultura a respeito do assunto, possibilita a participação do discurso dialético. Quanto mais opiniões você conhece a respeito de um assunto, mais habilitado você está a investigar esse assunto. Discurso analítico. Já eu volto para o dialético, rapidinho. Então, enquanto o discurso analítico ele visa filtrar, comparar, hierarquizar a probabilidade das teses, o discurso analítico ele é um discurso que parte de verdades tidas como absolutamente verdadeiras, e ele vai somente deduzir, esclarecer, debulhar as consequências dessas premissas, que são tidas como absolutamente verdadeiras. Então, enquanto a dialética é uma função investigativa, né, de você partindo de incertezas, ver quais são mais incertas e menos incertas, a analítica não, é partindo de certezas, quais são as consequências de aceitar essas certezas, quais são as deduções possíveis da gente aceitar esses valores. Então, nesse sentido, o discurso analítico está bem íntimo na geometria euclidiana, né, que ela começa com certas definições que são tidas como absolutamente verdadeiras. Né, por exemplo, ponto é aquilo que não tem partes ou que não tem grandeza alguma. Ou seja, ponto é aquele lugar no espaço que não ocupa espaço. Linha é o que tem comprimento, mas não tem largura. Ou seja, é puro comprimento. E aí ele vai deduzindo, né, superfície é o que tem comprimento e largura. E aí por aí ele vai deduzindo todas as coisas. Né? Começa de axiomas tidos como absolutamente verdadeiros. Né? Duas coisas que são iguais entre si é igual a uma terceira coisa. Então, se isso aqui é igual a isso daqui, os dois são iguais, né? E isso daqui é igual a esse terceiro, então o terceiro e o primeiro também são iguais. Ou ainda, somando-se a mesma quantidade a valores iguais, obtém-se resultados iguais. Então, se eu tenho 2 e tenho 2 quantidades iguais, e adiciono 3, né, quantidades iguais para cada lado, o resultado final também é igual. Ele parte de verdades absolutas e vai deduzindo toda a geometria a partir dessas verdades, desses axiomas. Então o pensamento analítico é esse: partindo de certos princípios e certos axiomas, você vai deduzindo as consequências desses princípios a partir do uso da racionalidade, não é isso? Então, quais são os requisitos mínimos para que as partes sigam o discurso analítico? Primeiro, é que o ouvinte tenha a capacidade intelectual de acompanhar deduções longas e complexas. Não é isso? Desde aqueles axiomas iniciais, você sair construindo toda a geometria. E aí, obviamente, conhecer, compreender, entender as premissas iniciais. Então, o discurso analítico, né, ele tenta qual é o objetivo dele. O discurso poético é criar um mundo fictício para a pessoa se sintonizar. Discurso retórico, guiar uma ação. Discurso dialético, né, comparar probabilidades diferentes. Discurso analítico, ele visa demonstrar, é o discurso demonstrativo.
ou seja, demonstrar as implicações inexoráveis que são deduzíveis das premissas que são verdadeiras. Então, essas premissas iniciais verdadeiras, elas podem ser ou premissas muito gerais, que ninguém discorda, como, por exemplo, a ideia de que a pessoa não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Né? Então, se teve alguém aqui na frente do restaurante universitário, quebrou a janela lá, não pode ter sido ninguém que estava aqui, né? Já que vocês não podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Né? Premissas tão gerais que qualquer pessoa aceita. Ou podem ser premissas muito específicas a um campo limitado do conhecimento, a um campo especializado científico do conhecimento. Então, sei lá, as premissas da física. Né? Então, quem quer fazer física tem que conhecer essas premissas. Mas elas não são premissas gerais que qualquer pessoa tem conhecimento. Então, as premissas iniciais podem ser ou muito gerais ou específicas a um recorte científico. Então, como é que a gente faz uma estruturação, né, uma integração desses 4 tipos de racionalidade, 4 tipos de comunicação? Primeiro, a gente pode organizá-las quanto à credibilidade desses discursos, dessas maneiras de pensar. E a credibilidade pode ser uma credibilidade que depende de quem fala o discurso, ou a credibilidade que está no próprio discurso, ou nas premissas que o discurso inicia. Então, o discurso poético, como a gente falou, ele requer uma entrega total da plateia ao mundo fictício que está sendo construído. Como a gente falou, se você é aquela pessoa bem crítica, que fica dizendo, isso é mentira, isso não daria certo, né? Eita, como é que o cara fez isso, como é que o cara fez aquilo? Se você não se entrega ao mundo fictício, o discurso poético não causa efeito em você. Então você tem que se entregar totalmente, né, confiar plenamente no autor, e você se entregar aquilo para que ele possa surtir efeito em você. Por outro lado, como o discurso poético não quer traduzir literalmente a realidade, mas ao contrário, fazer um mundo fictício que você vai se integrar, as premissas que o discurso poético vai ter, os pressupostos da história que o discurso poético está construindo, bastam que seja minimamente possível. Né? Então, a gente assiste, sei lá, um episódio de Bob Esponja, ele está lá debaixo do mar, né, cozinhando com fogo, e tipo assim, pra gente tá tudo de boa, faz perfeito sentido, né? Tá lá o fogo pegando e, ok, tá lá debaixo do mar, fogo no mar, tranquilo, né? A gente vai que nem percebe. Não, praia debaixo do mar e por aí vai, tá tudo tranquilo, né? Basta que seja minimamente plausível e que tenha uma coerência interna e a gente se entrega a esse discurso. O discurso retórico, como a gente falou, ele requer que o ouvinte tenha o quê? Uma certa afinidade, uma certa confiança, uma certa empatia com quem está falando. Como o discurso retórico visa convencer você de que tal ação será benéfica a você, né, você tem que confiar em quem está falando, que é uma pessoa que quer o bem para você, não é alguém que quer lhe lascar. Nesse sentido, como o discurso retórico visa uma ação, para a gente agir, a gente não precisa ter certeza absoluta das coisas. Basta que pareça suficientemente verdadeiro. Quando você, sei lá, quando alguém lhe convence a comer no restaurante universitário, você não tem certeza se essa comida está limpinha, bonitinha, não passou nenhum rato, nenhuma barata por ali. Mas parece para você plausível o suficiente que você aceita comer. O discurso dialético, como a gente falou, ele não precisa de uma empatia, de um gosto, de uma amizade, assim, uma simpatia entre o ouvinte e o orador. Para que o discurso dialético funcione, basta que as partes sejam honestas. Então, como a gente vê nos discursos de Platão, nos diálogos de Platão, por vezes o interlocutor de Sócrates até desgosta de Sócrates, até acha Sócrates um cara muito chato, né? Acha que Sócrates está tentando enganá-lo e por aí vai. Porém, para esse discurso funcionar, basta que as pessoas digam aquilo que elas realmente acreditam, digam aquilo que elas realmente compreendam, e ele consegue funcionar. Como a gente falou, o discurso dialético, ele visa hierarquizar a probabilidade
de maneira que ele não vai tratar da certeza absoluta, mas ele vai buscar a certeza absoluta. Ele vai tentar aproximar o mais provável possível da certeza. E o discurso analítico, como o discurso analítico trata-se de uma demonstração, ou seja, aproxima-se inclusive a um monólogo, ao mostrar que, partindo de se A, então B, e se B, então C, logo se A, então C, a personalidade do orador é totalmente irrelevante. O que o ouvinte acha do orador, se ele gosta, se não gosta, é totalmente irrelevante. Se chega Hitler ou Stalin para você e diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, você vai dizer é isso mesmo. Independentemente se a pessoa seja monstruosa e tudo mais. Já se uma pessoa dessa vai tentar fazer um discurso poético para você, ou um discurso retórico para você, você rechaça totalmente. Então o discurso analítico, ele é um discurso que funciona no nível da certeza absoluta. Porque as premissas são absolutamente certas, e porque você usou a racionalidade de maneira adequada, válida, as conclusões, por força, também têm que ser absolutamente certas. A verdade absoluta das premissas transferem-se para a certeza absoluta das conclusões. Então, como é que a gente pode mapear esses 4 discursos de acordo com certos critérios? Primeiro, nesse eixo da certeza, a gente vê que o poético trata daquilo que é minimamente possível, enquanto o analítico trata daquilo que é absolutamente verdadeiro. Qual é o grande problema? Nem sempre a gente pode partir de premissas que são absolutamente verdadeiras. Nem sempre esse grau de certeza absoluta é atingível, a gente consegue partir o nosso pensamento dele. Qual o problema do poético? Nem sempre algo minimamente possível é suficiente para aquilo que a gente quer. Nem sempre a gente basta contar uma historinha fantasiosa e tudo mais para as necessidades que a gente tem. Então, nesse sentido, o discurso retórico, ele consegue trazer para nós um grau de certeza maior do que o minimamente possível. Para as nossas ações, para os nossos comportamentos, para as nossas decisões, não bastam historinhas minimamente possíveis. A gente tem que ter algum grau de verossimilhança, de algum grau maior de base para a gente determinar as nossas ações. Por outro lado aqui, como a gente nem sempre consegue partir de algo absolutamente certo, o discurso dialético ele vai buscar se aproximar o máximo possível de premissas absolutamente certas para que a gente possa fazer análises. Então, o discurso dialético ele vai sempre filtrar, sempre tentar se aproximar do discurso analítico, sem, contudo, jamais chegar nele. Então, o que é importante primeiro notar é o quê? No momento em que você está fazendo um discurso científico, como o discurso científico analítico, ele parte de premissas para só demonstrar, no momento que você começa a questionar essas premissas, a duvidar da veracidade dessas premissas, você não está mais fazendo discurso analítico, você está fazendo discurso dialético. O discurso analítico requer você aceite completamente as premissas. Se você questiona essas premissas, você não está mais fazendo deduções, você está fazendo ponderações, filtragens, comparações de probabilidade. Qual outro ponto importante? A diferença do dialético e do retórico. Eu coloquei aqui uma diferença de contingência pragmática. Por quê? O discurso retórico, ele tem uma data limite. Tem um momento que se encerra, que é o momento da decisão. Não é isso? Já o discurso dialético, não. O discurso dialético, em tese, ele pode acontecer indefinidamente. Ele pode ficar para sempre, refinando e refinando e refinando e refinando, eternamente. Ainda mais porque as informações que a gente tem a respeito da realidade, elas estão sempre mudando. Então, no momento que surge uma nova informação, você vai ter que reorganizar de novo as probabilidades. Então, em tese, o discurso dialético pode ser indefinido.
Então o que acontece? Imagine que você está lá na Assembleia Ateniense e recebe uma notícia que os persas estão chegando e vão invadir. E aí vai ser discutido se Atenas deve se aliar a Esparta para lutar contra os persas ou não. Aí chega Sócrates na Assembleia e começa, certo, mas e o que é seu amigo? E o que é seu inimigo? E o que é guerrear? Daí ele começa a discutir, ficar discutindo e fazendo essas avaliações, até que passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, Sócrates lá discutindo, chega os persas, entram na cidade e matam todo mundo e pronto. Então o que acontece? Às vezes, o nosso pensamento, ele tem que acabar, encerrar em um certo momento. Então o discurso dialético, ele não dá conta dessas situações para orientar nossas ações, porque o discurso dialético pode ser infinito. Então o discurso retórico entra quando a gente precisa tomar decisões concretas em nossas vidas e elas têm um tempo limite, uma decisão, um momento certo. Então a gente lembra lá a analogia da linha que o Platão fez. E se a gente lembra essa divisão em 4 partes, a gente percebe que essa análise, esse estudo aristotélico dos 4 discursos está dando continuidade a essa analogia da linha que o Platão fez. Então a gente vê que o Platão ele colocava os objetos na parte de cima, né, as imagens, objetos individuais, matemáticos e formas ideais, cada qual que apontava para uma faculdade da mente, a imaginação, né, a convicção, as nossas crenças, a nossa razão dedutiva e a nossa inteligência investigativa. E aqui cada um tem o seu próprio formulação de discurso. Então, como o Platão traz essa concepção, né, das 4 perspectivas, e que elas, né, apesar dessa aqui se aproximar mais da realidade, todas elas têm um grau de realidade, né, têm um canal de realidade. Ver esse estudo do Aristóteles permite-nos entender melhor, né, essa concepção, permite-nos usar melhor, com mais eficiência, todos esses nossos canais, todas essas nossas faculdades intelectuais, e permite-nos absorver informações melhores, né, compreender a realidade a partir desses vários canais e se comunicar com outras pessoas a partir desses vários canais. Né? Entendendo as regras específicas de cada um, para a gente fazer isso bem, a gente consegue compreender melhor a realidade. Então agora a gente vai começar o